dá vida a esta palavra, fale aos nossos corações aquilo que precisamos nesta noite, Senhor, concedendo-nos a porção da Tua, ó Deus, sagrada Escritura, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Pela manhã, no culto de celebração 1, nós compartilhamos aqui a mensagem Despertados pela Fé, como um recobrar da nossa memória mesmo, daquilo que Deus tem para nós, qual é o nosso objetivo, qual é o alvo principal da nossa vida como filhos e filhas de Deus. E nós lemos este mesmo capítulo, porém no versículo 29. E no verso ainda um pouco antes, de número 28, as pessoas que estavam com Jesus e que tinham visto alguns dos seus milagres, perguntaram assim: o que devemos fazer para que tenhamos a obra de Deus? E Jesus responde para ele: olha, a obra de Deus é esta, que vocês creem naquele que Ele enviou. Precisamos crer naquele que o Pai enviou. E falamos então da necessidade de um despertar da fé, a fim de que tenhamos uma vida movida por esta fé e que a base, que é a própria fé, seja a nossa forma de viver. E falamos também que todos os princípios para que nós venhamos de fato viver uma vida de fé, que ao Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que é uma vida do princípio ao fim, de existência em fé, para então que nós tenhamos essa compreensão e venhamos de fato viver uma vida do princípio ao fim em fé. Nós dizemos em 2 tópicos pela manhã que nós temos que então ter a vida, ter a fé como forma de vida, e que esta fé ela seja capaz de nos mover. E como exemplo de fé do início ao fim, nós citamos a vida de Paulo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele, depois de ser chamado e ter experimentado todas a sorte de perseguições, de dores, por amor ao Evangelho e por pregar a palavra, ele foi capaz ainda de dizer: olha, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Mas isso só foi possível por causa da palavra, que é o nosso pão espiritual. E na mensagem dessa noite, que tem como tema a escolha pelo pão espiritual, nós nos apegamos aqui nesses versículos que lemos, que Jesus é bem claro, quando ele demonstra através desta palavra, que além de atender às nossas necessidades físicas, precisamos muito mais atender às nossas necessidades espirituais. E se em nossa tentativa de satisfazer as nossas necessidades físicas, nós deixarmos de satisfazer as necessidades espirituais, então nós iremos falhar no nosso principal objetivo. Porque a coisa mais importante para eu e você, como filho e filha de Deus, é saber onde vamos passar a eternidade. E glória a Deus que uma certeza nós temos: ela será com Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, ó, a pessoa que está do seu lado: a minha eternidade será com Deus. E pergunta assim: e você? Vou te encontrar lá no céu também?
Esta é a certeza que nos move. Nós vamos passar a eternidade no céu, junto de Deus Pai, com Jesus, o Espírito Santo e os nossos irmãos. E essa certeza ninguém pode tirar de nós. Aliás, uma pessoa pode tirar essa certeza de você. Sabe quem? Você mesmo. Porque da mesma forma que nós podemos decidir pela escolha pelo pão espiritual que vai nutrir tanto a nossa fé como o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida como filhos de Deus, nós também podemos decidir em passar uma eternidade longe de Deus. Mas eu creio pela fé que nesta noite todos já fizeram a primeira escolha, que é passar a eternidade com Deus. Amém? Glória a Deus. E uma coisa boa que eu tenho para te falar é que lá vai ser só festa. Num corpo transformado, nós cantaremos e rendemos a nossa adoração àquele que é digno de todo louvor. Como está em Apocalipse dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É só festa, vai ser só alegria. E por que nós temos essa certeza, como eu disse? Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Olha a resposta por que temos essa certeza. Ele diz assim, a palavra diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Amém. Deus é Rei e fiel para fazer cumprir esta promessa de que aquilo que nos aguarda, e como eu disse, que é o nosso principal objetivo, que é estar com Deus na eternidade, Ele vai cumprir através da sua palavra. O que nos resta agora é saber como vamos construir essa certeza dentro de nós. Porque Deus é fiel para cumprir esta palavra. Agora, nós só vamos de fato usufruir dela se nós cremos. Se nós atendermos ao seu chamado, se nós nos alimentarmos da tua palavra, da palavra dele, então nós precisamos saber como que nós vamos construir essa certeza dentro de nós, ao ponto de não termos em nenhum momento nenhuma dúvida do lugar que nos aguarda. Jesus, ele não só dá a resposta nos versículos que lemos de 30 a 40 do livro de João, como também ele nos dá a receita para este sucesso. E a receita é: crer naquele que o Pai enviou. É fato que, às vezes, nós gostamos de complicar um pouquinho as coisas. Não é verdade? Tornar difícil aquilo que fácil. Tornar tão longe aquilo que está tão próximo de nós. E não era diferente quando Jesus tem a conversa com o povo. Podemos até dizer, né? Povinho complicado este, ao ponto de dizer o seguinte: olha, o que o Senhor vai fazer para que nós tenhamos a certeza,
para que nós venhamos construir essa certeza dentro de nós? O que nós vamos ver para que nós podemos crer? Para que nós possamos crer? E eles ainda falam uma coisa, olha, os nossos antepassados viram um milagre. Por isso creram em Deus. Eles viram o maná. E Jesus disse para eles, olha, nisso vocês estão falando a verdade. Porque nisso aí vocês acertaram. Foi Deus que mandou mesmo. Não foi Moisés. E Deus dá o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava dizendo assim para eles, olha, vocês querem o milagre? O milagre está na frente de vocês. Mas mesmo vocês me vendo, vocês não creem. Por isso que pela manhã nós titulamos a mensagem como Despertar da Fé, porque nós precisamos pela fé crer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Quando Jesus disse isso, ele disse assim, olha, se é Deus que dá, nós queremos então sempre desse pão. Mas Jesus falou, olha, vocês não querem o pão espiritual, vocês querem milagre. Porque às vezes é mais fácil nós vermos o milagre do que vermos o Senhor que faz o milagre. Ele disse isso, olha, vocês querem ver o milagre? Deixa eu explicar então uma coisa para vocês. O pai, os antepassados de vocês comeram de fato o maná no deserto que desceu do céu. Mas aconteceu uma coisa com eles. Eles morreram. Porque isto é o que está reservado para o ser humano sem Deus. Porque mesmo vendo o maná, eles não creram na promessa de que uma terra Deus havia reservado para eles. E deixou que o medo e as incertezas tomassem conta do seu coração. E ao invés de ser construído dentro do seu coração uma certeza da promessa da terra prometida, foi construído uma insegurança. Por que que Deus nos tirou do deserto ou do Egito para fazer-nos morrer no deserto? E de fato, eles morreram no deserto. E Jesus disse isso para o povo, e eles morreram porque isso é o que está reservado para o ser humano. Porque a realidade, na verdade, é que a morte é um mérito nosso, pois ela é um salário e tem um preço. Em Romanos capítulo 6, 23, a palavra mesmo fala que o salário do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus também diz que a vida é uma dádiva, e esse preço já foi pago. E ele é nos dado como um presente. É por isso que Jesus respondeu, eu sou esse presente. Ele disse, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Jesus é o cumprimento do que está descrito em Apocalipse 21, 4. Todas estas coisas passaram e não tem como mais voltar. Sabe por quê? Porque ele pagou o preço. Em João capítulo 10, também no versículo 10, na parte B, ele diz, eu vim para que tenham a vida e possam viver esta vida plenamente. E esta nova vida que ele veio nos oferecer
é a vida que de fato Ele se apresenta a cada um de nós nesta noite como pão que desceu do céu. E a nova vida faz que nós não sejamos mais devedores de qualquer tipo de poder que antes nós conhecíamos. E nós conhecíamos o poder do pecado. Mas como a própria palavra diz que agora nós somos novas criaturas, temos uma nova vida, somos pessoas novas em Deus, e por ter uma nova vida também entramos em uma nova existência. E é nessa existência que tem que haver a construção de uma certeza e da fé de uma vida vindoura que nos aguarda. E que sem ela, ai de nós, porque estamos ou estaríamos condenados a viver eternamente sem Deus. Então, como nós vamos saber, querido, de fatos, se estamos em uma nova existência e se estamos vivendo uma nova vida? E simples, pelos resultados que nós passamos então a apresentar com a experiência da nova vida. E aqui eu vou compartilhar com vocês 2 tópicos que darão os resultados e mostrarão se de fato nós estamos vivendo uma nova vida. Porque a nova vida Ele já nos ofereceu. E a primeira delas é: como estamos nos alimentando? Estamos nos alimentando de fast food espiritual? Sabe o que é isso? Isso mesmo que você pensou aí. Comida rápida, superficial, se a busca por Deus, por Jesus e pela sua palavra tem sido de forma rasa, os resultados que serão apresentados em nós, e aí você pode fazer uma autoanálise, serão ausência de paz, incertezas, inseguranças, o caos e conflitos. Porque quando queremos só o milagre, nós queremos só para esta vida e queremos viver só dos milagres, é como nós não experimentássemos o pão do céu, mas sim só aperitivos, pequenos fragmentos. E vocês sabem muito bem que a comida rápida, a maioria delas, não é suficiente para nutrir o nosso corpo físico. Da mesma forma que, se estamos vivendo ou se estamos experimentando os fast foods espirituais, nós também não estamos nutrindo a nossa fé, não construindo a certeza que nós já repetimos aqui algumas vezes, que é da vida eterna. Se não temos expectativas no pão do céu, e se a sua palavra não está trazendo esperança para nós, então a nossa vida espiritual, ela está empobrecida. E o Senhor nos faz um alerta. Olha o que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ele diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos a mais miseráveis, ou somos os mais miseráveis de todos os homens, ou de todas as criaturas. Mas o que Deus quer para nós
é uma nutrição completa. E esta nutrição completa, ela só vai acontecer se nós estamos comendo do pão espiritual. E como saberemos então se estamos comendo do pão espiritual? Os resultados serão todos contrários do primeiro tópico. Se lá nós tínhamos ausência de paz, aqui nós temos a presença da paz. Se lá tem certeza, aqui nós temos a certeza. Se lá havia insegurança, aqui nós teremos a segurança. O alimento sólido que somos alimentados através de Jesus, de Sua palavra, quando nos relacionamos com Ele, através do Espírito Santo, vai ter esses resultados: paz, segurança e certeza. Aí nós vamos ver que dentro de nós está sendo construído aquilo que está lá, e eu volto a repetir, no versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse. Mas para nós encerrarmos a mensagem, nós temos que fazer uma pergunta: como estamos nos alimentando? Esta autoanálise, ela precisa acontecer. E você precisa se perguntar: como eu estou me alimentando? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta hora. E a sua resposta, ela não será para a pessoa que está ao seu lado, mas ela será para o próprio Jesus, para o próprio pão. Ele, através da fé e do Espírito Santo, nos apresenta nesta noite como pão que desceu do céu. Então faça essa pergunta para Ele: como eu estou me alimentando do pão? Será que é de forma bem rápida e bem rasa, ou de forma profunda em mergulhar na palavra de Deus? Eu convido para você fechar os seus olhos nesta hora e fazer a sua oração ao Senhor. Não deixe de fazer esta pergunta: como você está se alimentando? E com certeza nós teremos nesta noite a resposta de Deus. Senhor Deus,